Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço e que a paz seja flutuante em seu viver, ou seja perene. Hoje nós vamos falar da história regional da Amazônia e o nosso tema hoje é regionalização do Pará. Nosso objetivo é compreender a regionalização como uma forma de organizar o espaço territorial paraense. No fundo, o conceito de região em si nos remete ao novo espaço, portanto, nos conduz ao questionamento: por que regionalização? A quem ou para quem existe regionalizações? Ou a quem as regionalizações interessam? Regionalizar é dividir, é organizar ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim, o estado do Pará foi, ao longo do processo histórico, classificado, organizado em várias áreas, conforme suas características. Assim, a regionalização paraense é caracterizada pelo tripé da modernização capitalista, vinculado ao Estado, ao mercado e ao capital. Assim, a região pode ser interpretada em três sentidos. A primeira refere-se a uma resposta ao processo capitalista, sendo ela entendida como a organização espacial do modo de produção. Na segunda, o termo região é definido como um conjunto específico de relações culturais entre um grupo particular e também lugares. Desse contexto nasce a apropriação simbólica de uma porção de Estado, isso determinado pelo grupo. A terceira definição de região está ligada ao meio de interação social, tratando da ideia política da região com base na ideia de dominação e poder. A regionalização do estado do Pará associa a lógica da produção e da reprodução do espaço na perspectiva regional. De acordo com os estudos geográficos, é importante entendê-la para promover uma melhor intervenção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento equilibrado entre as regiões do estado do Pará. A regionalização é um movimento dialético, o que exige uma reformulação constante e que leve em consideração a complexidade dos envolvidos no processo de construção e reconstrução do espaço geográfico, tendo como base a diversidade regional a partir das diversas categorias que estão envolvidas na questão. Assim, a divisão regional do estado do Pará associa hoje a 12 micro-regiões ou macro-regiões que deve ser constantemente questionada em todas as suas perspectivas: econômica, social, política, cultural. Desse modo, temos um conjunto de elementos, seja eles geográficos, seja eles sociológicos, seja eles antropológicos, para que o governo, para que o Estado tome suas providências. Conforme Oliveira, o Pará está localizado na região norte do Brasil, dentro do complexo amazônico, é o segundo maior território do país, ou seja, ocupa 15% do território brasileiro. No IBGE, o estado totaliza 8.074.000 habitantes, que estão distribuídos em 144 municípios. O estado do Pará, com exceção da região metropolitana de Belém, que fica ao norte do estado, apresenta baixa densidade demográfica, com aproximadamente 7 habitantes por quilômetro. A população é bem miscigenada, sendo formada por indígenas,
negros, europeus e asiáticos, dentre outros. Socialmente, o estado do Pará apresenta diversas questões sociais, como violência, miséria, pobreza. Todavia, o uso da terra é uma das principais questões sociais do estado do Pará, pois o estado é dominado pelo latifúndio. 1% das propriedades são latifúndio e ocupa mais da metade de sua extensão territorial. Por essa razão, o estado enfrenta graves questões sociais, de violência, pela disputa da terra. E tudo isso precisa ser entendido no contexto da regionalização e de sua Constituição. Se o governo não entende, a matança, a violência, a exclusão, a marginalização e a fome vai continuar sendo sustentada pelo tripé: Estado, mercado e capital. A economia paraense tem no extrativismo mineral sua principal atividade: ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro, estanho. Porém, é o alumínio e o minério de ferro que sustenta a sua exportação. Ou seja, o alumínio e o minério de ferro são os principais produtos de exportação. O extrativismo vegetal também é importante, porém nem sempre de uma forma sustentável, ou seja, o extrativismo vegetal, madeira, as drogas do sertão, os frutos da natureza, muitas vezes existe ainda um processo de regionalização, precisa de organizar, precisa de classificar, precisa de pautar na ordem do sistema. Por isso, é necessária a intervenção do Estado. Outras atividades também têm marcado o processo de ocupação, de classificação do território paraense. A agricultura, grandes fazendas agrícolas nós temos na região, principalmente do Sudeste, agora também na região Oeste. Então a agricultura tem avançado. Avançado também a pecuária, além de grupos que estão lutando pela terra. A indústria paraense ela concentra-se especificamente na região metropolitana de Belém, principalmente nos distritos ou nas cidades de Coraci e Ananindeua. E também existe um polo industrial em Marabá e Barcarena, que é um dos principais, que é o polo da produção de alumínio. E também não podemos esquecer o polo da Vale, na região de Canaã, na região de Paraupebas, ou seja, no sudeste do Pará. O produto interno bruto do Pará é de 130 bilhões. É um PIB relevante. Enfim, para a gente fechar essa fala, as regiões ou a regionalização do estado do Pará configura ainda em meios orgânicos e sua territorialidade ainda é muito marcada pela questão das comunidades de pessoas, ou seja, limites históricos e naturais. No entanto, nos últimos anos e nos últimos governos, as condições têm melhorado. Já existe um plano de regionalização, já existem estudos sobre a questão educacional, sobre a questão cultural, sobre a questão urbana, organização das cidades. Então, tem avançado nesse sentido. No entanto, as condições atuais fazem as regiões se transformar continuamente. O capitalismo é um sistema dinâmico, é um sistema que provoca, por exemplo, chega uma empresa numa cidade, uma indústria de mineração, ela provoca toda uma dinâmica de mudança interna e externa, como aconteceu agora de 2006, entre 2006 e 2015, em Orilândia e Tucumã.
as cidades foram sucateadas no sentido da mudança, do processo, ou seja, alavancou um novo que não estava configurado dentro do processo de regionalização do Estado. E isso provoca o efeito dialético, ou seja, se há o crescimento, por exemplo, quando eu conheci Orilândia em 2006, se eu não me engano, tinha 8 mil pessoas, e hoje é uma cidade aí de 30, 40 mil. Como ficam as escolas, hospitais, atendimento público? Então, tudo isso vai estar vinculado ao conceito de regionalização. E é nessa perspectiva que a construção da regionalização deve refletir as mudanças verificadas no território, como o resultado principal, a qualidade de vida do povo paraense. Falou? Vamos que vamos!